Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos para mais um Reação. Recentemente, o comandante Robinson Farinazzo e o general Rocha Paiva foram no podcast Fala Glauber. E eles tiveram um debate, uma discussão, uma conversa, enfim, é um negócio meio complexo de definir. Mas eles conversaram por bastante tempo ali, em alguns momentos essa discussão foi meio áspera. E é interessante que trouxe duas perspectivas de um nacionalismo. Na prática, a gente tem o general Rocha Paiva, que ele é um nacionalista, consegue fazer análises geopolíticas assertivas, mas tem muitos vícios neoconservadores na sua fala, no seu modo de pensar. Enquanto Farinazzo, eu já comentei aqui em outros vídeos também, que ele tem alguns posicionamentos pragmáticos e que o aproximam de uma esquerda que eu também discordo e acho bastante perigoso em certos pontos. Lembrando que o intuito desse vídeo aqui não é xingar nem gerar ódio contra qualquer uma dessas duas figuras. Eu acho que eles são importantes para fortalecer o nacionalismo e, inclusive, talvez montar uma base que consiga perpassar essas nuances ideológicas. Para mim foi divertido ouvir o podcast inteiro, porque ora eu concordava com um e ora eu concordava mais com o outro, e tem um trechinho aqui que ainda não cheguei a assistir, mas pelo que eu sei é um corte do clímax dessa trocação de farpas ali no debate. Acho que melhor do que eu assistir lá 5 horas de podcast é analisar esse trecho aqui com vocês. Então, sem mais delongas, vamos ver o que rolou. Porque a gente tem mais coisas em comum do que diferenças. É uma verdade. Mais coisas em comum do que diferenças. Eu antes achava que tinha, mas agora eu tô vendo muita coisa discordando aí vocês. Não, mas é uma discordância virou civilizada. Um debate, nem sabia que seria um debate. Não, virou uma discordância civilizada. É importante isso daí. Isso aqui é muito bom. Ele nem sabia que era um debate. E olha só, o Glauber, mediando um debate que ele nem sabia que era um debate, já é 10 vezes melhor do que a mediação do Vilela. Ele quer chegar no mesmo destino que eu quero. Só que eu acho que com a esquerda radical marxista no poder, nós não vamos mas chegar o problema lá. todo, não general, vamos chegar é lá. o que nós vamos fazer com ela. Esse é que é o problema, gente. Fazer oposição. Sim. Fazer oposição democrática. Sim, o senhor sabe disso. O senhor é uma pessoa consciente, uma pessoa muito bem informada, uma pessoa que eu conheço. Agora, nem todo mundo entende dessa forma, general. Tem gente que vai partir para oposição destrutiva. Meu medo, deixa... Esse primeiro momento resume muito bem o que se trata o debate. De um lado, a gente tem o Rocha Paiva, que de forma nenhuma quer atuar junto da esquerda que está no poder, então ele entende ela como um inimigo declarado e taxa diversas vezes no podcast como globalista, como comunista, que quer implantar o socialismo e tudo mais. Eu concordo em partes com a alegação dele, porque eu vejo que o atual governo tem decisões muito controversas e fortalecê-lo em um princípio de ajudar o governo nacional que aí está pode ser muito perigoso devido às segundas intenções deste governo. Mas por outro lado, eu discordo frontalmente dessa visão mais neoconservadora de que o governo que está aí é uma esquerda radical, que quer implantar um comunismo no Brasil. Eu não acho que seja muito bem por aí. Eu até vejo algumas sanhas mais autoritárias do governo, mas é bem evidente que eles já não vislumbram mais esse comunismo romântico. Há tempos o PT não tem essa visão. No máximo seria um regime autoritário sem vínculos ideológicos e de acordo com os caprichos dos reinantes. Mas eu acho que a gente vai viver uma simbiose um pouco pior, porque sequer seria uma ditadura comunista nos modos padrões. A gente teria uma ditadura da lacrada, então seria algo muito mais ligado ao progressismo. Um outro ponto que eu divirjo um pouco do general Rocha Paiva é quanto à servidão ao globalismo do atual governo. Ao meu ver, ele não é um lacaio 100% fiel. Eu vejo que ele é lacaio, ele se prostra de acordo com a conveniência. Então, como ele foi colocado lá por globalistas, pelo poder internacional, que ele venceu as eleições, então ele tem uma posição delicada e foi obrigado a fazer muitas concessões, colocando diversos cupinchas destes senhores internacionais dentro das pastas-chave do governo. Mas eu vejo que sempre que o atual governo tem uma posição, tem uma oportunidade de tentar fugir pela tangente, é exatamente isso que ele faz. E ele tem até uma disputa de tentar colonizar as pautas sociais. Então percebam que o governo, no seu mais puro sangue, ele tenta sempre carregar a pauta ambiental, a pauta social junto com ele, mas de uma forma que ele tem autonomia do discurso que é controlado
por forças internacionais. Eu já cantei essa bola aqui algumas vezes, mas é como se o governo tivesse tentando utilizar essas ferramentas que o globalismo utiliza para fragilizar a sociedade, pauta ambiental, progressismo social e afins, e monopolizá-la para si para fortalecer o seu poder local. Já comentei algumas vezes que eu acho essa estratégia perigosa e eu acho que isso vai dar ruim, mas é um ponto que mostra uma divergência do atual governo para com a aceitação deste domínio internacional. Novamente, dois lados que não estão muito interessados com a sua liberdade ou com os seus ideais e basicamente querem um poder só para eles. Mas é um fato importante de pontuar, porque senão a análise pode ficar caduca. Você falou de medo maior, eu queria entender. Isso, eu vou chegar nisso aí agora. Quando eu falei lá atrás desse problema de escola no Brasil, dos atentados à escola, eu acho que se vai se tentar no Brasil uma revolução colorida para derrubar o governo Lula. Eu acho que se vai se tentar uma revolução colorida. Como fizeram em diversos lugares aí. E precisa disso? Isso aqui é a mesma coisa. Eles fazem. Esse ponto do Farinazzo eu tendo a concordar, mas não necessariamente com a conclusão de posicionamento. Concordo com a questão de que o poder internacional vai tentar fragilizar ainda mais o governo e derrubá-lo para ter um lacaio 100% fiel aqui dentro. Isso já ficou bem evidente quando, o fiador da campanha foi o Alckmin de vice. A questão que eu discordo do posicionamento é como a gente atua neste cenário. A gente apoia o atual governo para se defender de uma tirania ainda maior internacional ou apoia o atual governo tendo o risco dele sair das nossas rédeas para tentar evitar o poder internacional? Sendo bem sincero, eu não sei dizer qual seria a melhor posição a se tomar. Quanto mais defender publicamente, seja contribuir com os projetos internacionais para fragilizar o poder nacional, seja na mão do Farinazzo aqui de apoiar o atual governo só para tentar evitar um mal maior. É uma decisão difícil, eu compreendo a lógica, mas eu confesso que eu não conseguiria tomar essa decisão, não. Sabe o que quer acabar? Sabe o que quer acabar com o colégio militar? Quer acabar com a escola cívica? Você é a favor disso? Não, outra não coisa, você falou a posição destrutiva. O que foi o Lula lá no Fernando Henrique Cardoso, aliás, antes, a Constituinte? Não assinaram a Constituição, eles são oposição destrutiva, todos os governos foram oposição destrutiva, e agora em Bolsonaro oposição destrutiva. Mas a minha oposição não é destrutiva, eu só não quero que essas bandeiras... Se eles quiserem fazer um projeto, por exemplo, um semiárido nordestino, vamos desenvolver o semiárido nordestino? Sabia que tinha um programa em 2003 para desenvolvimento do semiárido nordestino? Sabia que foi engavetado? Sim. Foi engavetado. Por quê? Porque aí ia acabar com o carro-pipa, que dá voto. Então, o choque de interesse é grande. Isso é oposição destrutiva. Isso é oposição destrutiva. Eu não sou oposição destrutiva. Agora, essas bandeiras que querem transformar o Brasil num país socialista, eu simplesmente me oponho a isso. Mas eu acho que essas bandeiras não vão... mas é o governo? Sim, é o governo. Mas e não vai ter eleição? Nesse ponto aqui fica meio difícil discordar do general Rocha Paiva. De fato, o PT nunca contribuiu com qualquer projeto nacional, a não ser que fosse capitaneado por ele mesmo. Então, de fato, ele tem um ponto muito relevante, que é sim um flanco aberto na narrativa do Farinazzo, de que você não pode fazer oposição de forma nenhuma, senão você vai estar contribuindo com o globalismo. Como eu disse, eu acho que tem algum ponto de razão sim na análise do Farinazzo e tem que ser muito bem pensado como fazer essa oposição. Mas pedir para ficar de mãos atadas ou fazer aquele papelão que foi defender o PL da censura, aí não dá, né? Mas perceba como o debate está bem equilibrado. O Farinazzo tem pontos positivos e negativos. E como eu sei que você que tá me assistindo é meio emocionado e logo quer denunciar os outros como melancia, calma, segura a bunda aí na cadeira e analisa bem a questão do discurso do general Rocha Paiva. Ele tá dizendo que ele quer ser uma oposição democrática, ele quer contrapor isso com as instituições e tudo mais. Vejam, ele tem um discurso extremamente anticomunista, ele tem um medo do comunismo assim, que tá longe de alcançar vias de fato no século XXI, tá entendendo? Não tem um projeto comunista de fato no Brasil. Existe, quanto mais um projeto meio bolivariano aqui por parte das alas mais radicais do PT. Mas mesmo assim não é tão viável assim e nem tem vias práticas de se alcançar esse objetivo. O que se tem é uma censura prévia que está às vias de fato e que ela tem como fim tentar colaborar com o fortalecimento do Estado Nacional sobre a égide do PT, do Lula, tentando encabeçar uma nova imagem de pai dos pobres, um neogetulismo aí, meio porco. A grande questão é que se o Farinazzo erra a mão, erra a dose
na hora de calibrar a forma como apoiar ou fazer oposição aos governos nacionais. Do outro lado, nós temos o general Rocha Paiva, que ele tá basicamente repetindo o discurso neocon, que é a coisa mais gatekeeper possível, porque você fica alardeando comunismo e afins, quando o verdadeiro inimigo é o neoliberalismo, quando o verdadeiro inimigo é o globalismo, que é diferente do comunismo. Um não é sinônimo do outro. É um regime de dominação das corporações internacionais, não tem nada a ver com o comunismo clássico lá do século XX e tudo mais. E o pior de tudo, considerando que o comunismo estivesse de fato às vias práticas, você vai querer contrapor o comunismo com democracia? Com oposição democrática? Ah, vai dormir, né, meu amigo? E o pior dos casos, o verdadeiro inimigo é ainda mais sorrateiro, ele é mais liso. O globalismo, esse regime das big techs, ele vem endereçado com esse discurso de defesa da democracia, de defesa dos direitos humanos, das minorias e afins. Não adianta se dizer democrático para esses caras. Você vai ser taxado incisivamente, escrachadamente de antidemocrático, independente das suas posições, simplesmente por ser contra este poder internacional. Não se combate esses caras através das instituições, porque eles são os corruptores. E o grande ponto-chave para a vitória do inimigo é que ele precisa que você acredite que a democracia liberal vai dar certo, de que esse império das leis de fato existe. Eu odeio ter que compactuar com os princípios de Maquiavel, mas nesse caso, o poder é pragmático. Nem eles respeitam a democracia. Você jogar dentro das 4 linhas, sabe o que vai acontecer? Vai ser igual o último otário aí que tá às vias de ser preso porque respeitou a Constituição. Eu acho que essas bandeiras eu acho que muita coisa não vai vingar, muita coisa não vai entrar. Mas minha preocupação não é essa. Se essas coisas acessórias, essas coisas mais marginais, que não são questões centrais, vão entrar. A minha questão é a seguinte: será que a gente vai conseguir? Porque, por exemplo, esse caso da exploração do petróleo, isso é central. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da região. É extremamente necessário. Eu acho que a gente tem que brigar por essas coisas. Guarda Nacional, não é? Eu acho que não vai passar isso aí. Uma coisa é você dizer que eu acho que não vai passar. Outra não vai pegar. Você é contra? Guarda Nacional? É. Eu sou. Então pronto, então você faz oposição ao governo. Aqui foi uma trocação pesada. De um lado, o Farinazo traz um argumento realmente válido, porque não adianta fazer oposição por oposição. Porque se o governo propõe extração de petróleo em novos pontos, ou um desenvolvimento regional importante para o país, a gente tem que apoiar. E logo na sequência, o general Rocha Paiva dobra com um argumento de igual contundência, que é: você é contra o que o governo quer fazer com a Guarda Nacional? Você, como militar, pode coadunar com isso? Se você é contra, você tem que fazer oposição. Como eu disse, ambos os lados estão bem equilibrados e trazem argumentos contundentes. Provavelmente quem assiste isso cheio de paixões vai acabar comprando o bilhete de um dos dois lados e vai querer ostracizar o outro. Mas o fato é que, se você analisa os acertos e erros de ambos os lados, tá um debate bastante equilibrado e interessante para você refletir como um nacionalista deve agir perante esse governo de fato e as ameaças internacionais. Eu acho que isso não passa. Sim, eu acho que isso não passar tem que ter oposição. Mas eu acho que não tá. Eu acho que uma boa parte dos políticos. Porque a gente tem que olhar o seguinte: o ponto não é o que passa e o que não passa, não. O ponto é a pauta, a intenção. Não. Você tem que medir a temperatura do Congresso. A realidade é a temperatura do Congresso. Mas a questão é o seguinte, que eu estou me colocando aqui é o seguinte: é a intenção. Não é nem intenção. É fazer oposição não significa ser destrutivo, pô. O senhor tem essa consciência. Nem é todo mundo, não. Não, mas eu tô falando de pautas. Não é o cara que quer fazer um projeto de aproveitamento dos recursos hídricos, não sei, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de coisas que estão focando um rumo lá na frente de mudança de regime. Nesse ponto a gente tem uma virada no debate, mas que novamente traz uma dualidade. Dessa vez, Rocha Paiva, ele consegue pontuar melhor o seu posicionamento. Ele coloca: olha, não é que eu tô dizendo que eu quero destruir esse governo, mas eu tô dizendo que, se ele for fazer coisas boas, eu consigo apoiar. A grande questão é que as medidas que estão aí, que eu tô fazendo oposição, e que você tá falando que eu posso suscitar uma oposição destrutiva, é que elas estão levando a uma direção de mudança de regime. Então eu tenho que debater, que combater isso, e não é uma oposição desmedida, é uma oposição justificada e com pilares claros. Foi um ótimo argumento. O problema
é quando a gente olha a realidade internacional. Quando a gente olha o Brasil perante o universo das nações no mundo hoje, qual que é o problema? Somos fracos demais, não temos coesão interna, e essa fragilidade impede projetos a longo prazo, projetos de desenvolvimento e afim. Então assim, se você olha para o BRICS e para as nações parecidas com o Brasil, todas elas estão trabalhando há algumas décadas para criar coesão interna com regimes mais autoritários que sejam capazes de ser o fio condutor do desenvolvimento de suas respectivas nações. É um remédio que eu vejo que muitos neoconservadores não estão com o estômago pronto para digerir. Mas sim, um regime mais autoritário é a única saída para o Brasil conseguir resgatar o seu desenvolvimento. Afinal, sobre que égide no passado nós conseguimos se desenvolver? Segundo reinado, com o poder moderador, era Vargas com a ditadura, o regime militar que também concentrou poderes para ter aquele dirigismo necessário, ou seja, é uma inexorável que nós precisamos de um Estado mais forte, centralizado para retomarmos o desenvolvimento. Pulverizar ainda mais as nossas forças só abre mais brechas para os corruptores conseguirem capturar o Estado Nacional ou simplesmente torná-lo inoperante. Isso não é uma questão de opinião, é um fato constatável. Então, na mesma medida que o general Rocha Paiva foi assertivo ao apontar que ele não é uma oposição descontrolada, ele é uma posição clara, ele se posiciona contra essas medidas de autoritarismo futuro, o problema é que esse autoritarismo ele vai ter que vir, se não nas mãos do PT, outra força política. Então, quando ele mantém essa posição dele segundo uma ótica democrática, o objetivo final do Rocha Paiva não é o nacionalismo, não é conseguir criar uma coesão interna. Em outros momentos no debate, ele até reconhece a necessidade de um regime mais centralizado. Ao meu ver, o Farinazzo está fazendo um cálculo que é qualquer forma de autocracia é válida. Desde que a gente consiga centralizar mais o poder, não me importa quem esteja lá à frente, desde que a gente faça esse processo de sobrevivência política prática. Enquanto o Rocha Paiva é mais criterioso. Ele tá falando, olha, tudo bem, a gente vai ter que ir para esse caminho, mas eu não quero que o PT seja esse protagonista do processo. E se for o PT que estiver encabeçando essa centralização do poder, aí eu sou democrático, aí eu sou contra. Sendo sincero, é uma posição que eu adoto também. O problema é que quando a gente põe na mesa, fica parecendo um posicionamento ambíguo, porque ao mesmo tempo que a gente entende a necessidade de uma centralização, a gente também não quer a qualquer custo. A gente não quer dar o risco de dar poder a uma tirania injusta, um poder ilegítimo. E dependendo de quem analise esses fatores de fora, pode encarar essa posição do Rocha Paiva como hipócrita. Lembrando só que eu não estou expressando minha opinião, eu estou tentando mostrar de uma forma meio que imparcial aqui o raciocínio que eu estou tendo vendo essa discussão, tá bom? Não, eu acho isso tudo importante, só que a minha navegação, ela vai na direção do seguinte, eu acho que tem que haver esse pessoal que vai fazer essa posição, eu acho tudo isso muito importante. Só que eu acho o seguinte, né, eu vejo a coisa da seguinte forma. Eu sou pequeno, eu tenho energia para poucas coisas, e então eu vou brigar por esses projetos desenvolvimentistas. Eu acho que no momento isso é que é importante. Eu vou dar um exemplo, quando eu falo de temperatura do Congresso, que eu falei, a gente não deu seguimento nisso. Pelo que eu observei nessa audiência do dia 17, eu acho que já existe um clima no Congresso para a mudança do 142. Não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que já existe um clima nesse sentido. Guarda Nacional, eu acho que não vai vingar isso aí. Esse ponto o Farinazzo expõe como ele opera. Então ele diz que ele é pequeno demais, então ele não vai gastar tempo, forças fazendo oposição. Principalmente oposição a projetos que ele já olha na composição que não vão passar, que vão ser embargados. Ao meu ver, o problema desse tipo de oposição é que, se por um lado evita, vamos dizer assim, um ruído interno, fragiliza a posição nacional, o problema é que você não pune aquelas más ações que não podem ser toleradas, meio que você está tolerando tudo por um bem maior. Novamente, eu não vou fazer um juízo de valor propriamente sobre essa mentalidade, eu deixo para você que está assistindo. Eu entendo as razões que ele está colocando na mesa aqui. Ele vê que um poder nacional é, independente de circunstâncias, menos pior do que um poder internacional. Então, se ele for precisar abraçar o Lula para manter a soberania nacional, ele vai fazer isso. E aí ele aponta que ele só vai gastar as energias dele fazendo projetos que são para o bem comum. Bom, deu para entender a lógica pela qual cada um está operando. Um estabelece um limite da onde um poder nacional é justo e se ele passar dali não pode ser admitido, e o outro está dizendo que, bom, isso tudo na prática, no pragmatismo, não importa.
o poder nacional sempre vai ser melhor do que o internacional, em qualquer circunstância. O amor, pra mim, é uma revolução colorida que desestabilize o país, a gente se atrase mais anos aí, a gente acabe que nem uma... Então, mas precisa disso? O PT já foi tirado do poder em 2016. Não, mas peraí, cara. Pelos próprios atos você dele politicamente, você pode fazer, através de medida de uma frente como essa, uma salvaguarda para impedir que essas bandeiras, que são bandeiras do atraso, que elas vinguem. Que vinguem as outras bandeiras, vou chamar projetos, que sejam bons para o país. Tá? Mas que esses... E o pior é que o que eu vejo é que eles dão um enfoque muito grande nisso daí. Agora querer acabar com o colégio militar. Não estou dizendo que seja uma coisa, mas já foi se levantado. Não estou dizendo que seja o presidente. Eu acho que é uma boa solução o colégio militar, eu sou a favor. Eu acho que é uma boa solução, o colégio militar é excelente. É o que eu falei para o senhor, quando nós começamos o diálogo aqui. Nós somos frutos de uma educação do Estado que deu certo, general. Se uma boa parte dos brasileiros tivessem recebido a formação que nós tivemos a felicidade de receber, eu acho que o país ele teria uma mão de obra muito mais especializada. Agora, eu vejo assim, o problema todo não é a gente fazer oposição, que eu acho necessário, eu acho importante, eu acho central. Agora, a minha preocupação é fazer os avanços. Porque se a gente não avançar no campo econômico, eu não sei onde a gente vai parar, nós vamos cada vez mais para trás. Né? Aqui entra o cerne da questão que eu acho que é a chave para entender esse debate. De um lado, a gente tem o Farinazo pontuando como o poder internacional é forte. E eles chegam no ponto guerra híbrida. E o Glauber, eu acho até que tá mais perdido ali, ele não pegou como a fala dele falando sobre o impeachment meio que chancela exatamente o temor que o Farinazo tem. Porque a grande questão é que uma revolução colorida é sempre utilizar questões e conflitos, atritos internos, potencializando de forma que fragilize uma nação para que os interesses estrangeiros consigam imperar em meio àquela crise. O famoso dividir para conquistar. E a grande questão aqui é que o Farinazo discorda do ponto do general porque ele vê que essa faísca de oposição facilmente pode descambar em uma revolução colorida. Enquanto o general aponta que não. Ele diz que pode ter meios de se fazer uma oposição com base nas instituições nacionais, sem ser entregue a essa operação psicológica estrangeira. E apesar de não ter um representante aqui na mesa, eu acho que é importante também analisar um outro ponto que está por fora. De um lado, o general querendo fazer oposição dentro das 4 linhas, pensando que tem como fazer isso sem fragilizar o poder nacional perante o internacional. Tem o Farinazo dizendo que você tem que ficar imóvel, não critica para se precaver, mas de outro lado, já que a situação é tão delicada, tem um grande interessado nisso tudo que tenta, vamos dizer assim, utilizar a lógica de onde passa boi, passa boiada, que é o PT. Se é tão perigoso assim fazer oposição ao governo por medo do globalismo, bom, então vamos aproveitar já a boa vontade, não só para passar os interesses nacionais de desenvolvimento, vamos passar também os nossos interesses particulares. Então perceba, não é como se o PT fosse um agente apenas de análise, um objeto imóvel. Ele também tem os seus interesses e observa a fragilidade nacional como uma forma de tirar louros disso também. E é justamente essa mentalidade de aproveitar que é necessário uma coesão interna que ele já tenta passar, empurrar censura, dizendo que é para ajudar a fortalecer o governo contra o internacional. Ah, vamos criar a Guarda Nacional, vamos passar um monte de coisas assim, que são inaceitáveis. E aí constrange quem tá tentando defender de forma mais sóbria o poder nacional, como também estimula aqueles que querem já fazer oposição. Só reforçando, eu não tô dizendo que algum lado disso tá certo. Eu acho que é uma posição muito delicada para pensar como agir. Eu não gostaria nada de ser uma grande figura pública nesse xadrez político, porque eu realmente fico em dúvida de qual seria a melhor posição a se tomar. E você vê como o assunto é delicado quando a gente tem 2 militares discutindo aqui, ambos com posições que são defensáveis e indefensáveis ao mesmo tempo. Parecem muito sapientes e muito inocentes ao mesmo tempo. Atacando o agronegócio, nós vamos avançar no campo econômico? Eu acho que o agro é um parceiro importante, dá para fazer muita coisa com ele. Agora, eu acho assim, Geraldo. O governo está se antagonizando ao agronegócio, que é a nossa locomotiva hoje em dia. Sim. O agro como é que nós vamos eu digo o seguinte, o Brasil é forte em indústria? Não. O
O Brasil é forte em ciência e tecnologia, não, mas é forte no agro. Esse é o nosso carro. Sim, é um puta gerador de divisas. Toca o agronegócio para frente e pega o que tiver de retorno e reinveste em ciência e tecnologia, reinveste em educação. Então, para que vai atacar o agronegócio do jeito que está atacando? Para que vai estimular invasão de terra do jeito que está fazendo? Eu não posso ser favorável a isso, Parinazzo. Eu acho que isso aqui complementa bem esse último adendo que eu fiz de como o PT utiliza justamente esse momento de fragilidade e força a mão. Porque se ele realmente tivesse alguma noção patriótica, ele trabalharia só naquilo que é senso comum, que seria interessante para todo brasileiro apoiar, como o refortalecimento da Petrobras, resgate das nacionais estratégicas, projetos para a melhora da vida dos cidadãos comuns. Mas aí vem com isso, né, de vamos falar aqui de Índia, vamos atacar o campo, vamos atacar várias coisas que, assim, não tem como a gente defender. E justamente essa análise estratégica aqui do general Rocha Paiva, eu acho que é a mais basilar de todas. Vamos fortalecer o agro. Com o superávit que ele nos traz, a gente investe e desenvolve o resto das áreas que a gente é deficitário. E pensa, se o PT não fosse tão destrutivo, bem provavelmente o general tem um senso de moderação. Ele poderia até se permanecer neutro, quem sabe até apoiar se o governo não fosse tão arrogante. Eu também não sou a favor de invasão de terra, mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. Será que tudo isso que se coloca contra o governo, todo esse barulho, né, é o real, é o ambiente real? Porque é a mesma coisa, o senhor está falando aí que o Bolsonaro, ele não cerceou as liberdades, eu também acho isso, eu concordo com o senhor. Eu acho que o Bolsonaro, ele era assim, eu conheci ele, tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes aí. Eu achei uma pessoa normal, pessoa da classe média normal, tranquilo. E eu acho que houve assim, fizeram um barulho enorme. Eu acho que no final das contas, é essa a visão que eu tenho, muita gente vai discordar, mas paciência. É a visão que o que eu vivi, né, é a impressão que eu levo da vida. A impressão que eu tenho é que não importa quem é o governo, vai se fazer um barulho tão grande que a gente não consegue sair do lugar. Não importa quem seja o governo. Parinazzo levantou aqui uma questão que ela é central para a gente entender até o processo de guerra híbrida, que é o que ele está tentando chegar. Perceba que o general Rocha Paiva, ele trouxe um argumento muito contundente, que são aquelas pautas que, como ele mesmo citou, são indefensáveis do PT. Então, é muito complicado você querer trazer à mesa, numa tréplica esse argumento, trazer à mesa uma questão que pareça uma resposta a esse argumento muito contundente que ele lançou. Então, qual que é a estratégia do Parinazzo? Vamos sair pela tangente, vamos amenizar o tom, tenta parecer que vai mudar de assunto, mas a gente complementa o argumento anterior de uma forma que fica um pouco mais palatável. Porque se ele soltasse o argumento direto de que essas pautas muito extravagantes do governo, na verdade, são estimuladas para gerar um ódio, uma reprovação ao governo de forma artificial, o que ficaria parecendo é que ele estava defendendo e passando um panão pro governo. Tendo boa intenção com o Parinazzo, o que eu acho que ele está querendo dizer? Ele está pontuando que se ressalta estes defeitos do PT justamente para encobrir todos os projetos de interesse nacional a qual ele encabeça, para então destruí-lo e, na verdade, enquanto a população nacional acha que está combatendo esses estreitos mais extremos do PT, na verdade está tirando do poder um governo que é um estorvo para a elite mundial. Foi isso que eu depreendi do que ele tentou colocar na mesa aqui. Na minha opinião, é um fato que o governo do PT realmente tem essas pautas. E é um fato que é da opção deles estimular essas pautas e levar à frente isso. E é justamente isso que os torna intragáveis, cara. Então seria só mais fácil o governo não ter essas pautas. Analisar o quão frágil é a sua posição, o quão mal visto ele é pela sociedade e tentar, né, amenizar as coisas, se tornar mais palatável. Eu não discordo da visão do Parinazzo de que, de fato, há um interesse da mídia internacional de pegar esses pontos que a população já não gosta, já acha intolerável e aumentar ainda mais. Mas a grande questão é que os globalistas jamais conseguiriam aumentar essa rejeição se não fosse a priori uma ação do próprio governo. Sabe aquela coisa de não dar munição para os seus inimigos? Então, assim, eu consigo entender o princípio da guerra híbrida que o senhor está colocando na mesa, mas eu não acho que
ele seja funcional para grande parte da população. Até porque essas pancadas que o PT recebe é justamente por culpa dele mesmo, era só não ter essas posições. Isso se enquadra muito bem com o governo Bolsonaro também, inclusive ele faz esse paralelo. O Bolsonaro também falava umas coisas que não precisavam ser faladas, aí pronto, faz todo aquele escarcéu, vendiam, uma coisa absurda, o presidente é antidemocrático, o presidente isso e aquilo. Para o globalismo distorcer falas, ações e poder aumentar a rejeição do governo nacional, ele precisa de uma sementinha que foi plantada pelo próprio autor. E isso o PT e o Bolsonaro têm bastante em comum. Eles são mestres em dar munição pro inimigo, basicamente. Pegar o governo Bolsonaro, dizer que ele é fascista, que ele é genocida, e o Lula vão dizer que ele é ladrão, que ele é incompetente. E nisso, mais 4 anos que a gente fica parado, e mais 4... Quem vão fazer? Quem são esses? Mano, o grande causador, na minha opinião, de toda essa confusão é a imprensa. Pra imprensa interessa um governo estável. Interessa, porque numa dessa, no governo, eles passam um projeto de lei desse daí, que eles vão receber mais dinheiro de publicidade. Ou outra coisa, né? O governo, a imprensa tá batendo no governo. O que o governo faz? Vai lá e molha ela. É um fato. Vai lá e não, olha, dá uma regada na imprensa ali e o negócio para. Esse ponto do Farinazo sobre a imprensa, eu tendo a concordar. E eu sei que o pensamento automático de quem ouve uma fala dessa, então você tá falando que tem que censurar a imprensa, tem que regulamentar a imprensa, blá 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 blá. Mais ou menos. Porque da forma como a imprensa hoje, ela é extremamente indomável. Eu acho que o ponto central seria retornar à imprensa que nós tínhamos antes de 45. Banir qualquer veículo que receba dinheiro de fora. Se você não é nacional, não interessa, você não tem que estar opinando, você não tem que estar chantageando o governo para receber dinheiro se você responde a patrões do exterior. Então eu sei que é um debate extremamente complicado porque flerta com a censura, com a ditadura e tudo mais. A tendência é que você só permita uma imprensa chapa branca, mas eu acho que dentro dos limites do aceitável, talvez a gente conseguisse criar um arcabouço onde se permitisse uma imprensa livre, desde que nacional, porque sem o patrocínio estrangeiro, é muito mais fácil você ter um controle mais justo de como que é feita uma oposição legítima, de como que a gente analisa o que é de interesse estrangeiro e não de interesse jornalístico. Então eu acho que a saída seria essa, e eu acho que esse tipo de comentário um pouco mais elucidativo, era bom o Farinazo começar a fazer, porque isso abre margem para muita interpretação que pode levar ele a, sei lá, simplesmente parecer um apoiador de censura pró-governo, tá entendendo? Tá, nós tivemos, por exemplo, o governo do Fernando Henrique. Tinha oposição, tinha troça acirrada, etc. Mas não havia essa cisão. A cisão veio de 2013 pra cá, já. Ela veio de 2013 pra cá. E as redes sociais isso é contribuíram. Eu também acho. Eu só tenho o exemplo da Ucrânia. Porque você não tem mais um país... Porque democracia sem maioria robusta é difícil de funcionar. Eu sei. Uma democracia cindida no meio, que maioria que é essa? Não, aliás, até nós tivemos uma maioria bem pequena, vamos chamar assim, entre a diferença do Bolsonaro com o Lula, e tem 31 milhões que não foram votar, que você não sabe o que eles querem. Ou não querem nada, não querem nem um lado nem o outro, tá certo? Mas que são 30 milhões de eleitores. Então essa democracia está muito dividida. Tá? Embora, digamos assim, na formação do nosso povo, nós sejamos um povo de centro, vamos chamar assim, como eu tinha falado aqui, né? Que é liberdade política e econômica, é conservador, é patriota. O brasileiro é patriota pra burro, cara. Sim. E tem solidariedade. Então, é o lado da esquerda, vamos chamar das políticas públicas, o lado da democracia. Aqui está a massa do brasileiro. Só que ele não vota pensando, ele vota na pessoa. Por simpatia ou antipatia, mas vota na pessoa. Né? Então é difícil de você, na hora que você pega uma sociedade dividida no meio como está a nossa, de você ter um governo com tranquilidade para governar. E para fechar o debate, tem um comentário que apazigua as coisas e meio que complementa a visão de um e do outro. O general Rocha Paiva, ele pontua justamente que não tem como um país operar em uma democracia dividida no meio. Além disso, citar, lógico, as pessoas que não têm interesse nenhum no regime. E o Farinazo aponta, né, isso foi depois de 2013, isso foi depois da Guerra Híbrida. Então é bem provável que a gente chegou numa divisão quase que exata da sociedade para torná-la inoperante por alguma razão que não natural. No fim das contas, provavelmente os dois concordam que isso foi ingerência internacional, justamente em uma operação psicológica de dividir a população de uma forma que ela fique imóvel, perdendo, arrastando-se os anos
e nada acontece. O comentário final para mim foi muito interessante, porque pontua que o povo brasileiro é um povo empreendedor, que ele tem uma certa sagacidade, um certo humor próprio, um jeitinho dele, mas ao mesmo tempo ele é patriota, ele gosta de se exaltar do seu país, apesar de todo o viralatismo vigente hoje. O brasileiro tem essa mentalidade um pouco mais puxada para o humor, enquanto também tem um profundo conservadorismo social implantado na sua identidade cristã. Mas mais do que isso, a gente percebe que o brasileiro tem um princípio de fraternidade, então ele sempre esteve mais acostumado com um traço mais personalístico, mais próximo, um traço um pouco mais generoso, uma mentalidade social, e isso traz nele traços que podem ser considerados de direita e de esquerda, mas que na verdade só diz respeito a um tipo comum, um homem tradicional brasileiro que gosta de uma piadinha no boteco, que gosta de ir à missa ao domingo, de ter os seus costumes tradicionais, de ter a sua família, que gosta de se orgulhar do seu país, mas que não gosta de ver o seu irmão na lona, no lixo e apoia um estado social com garantias. E justamente o nacionalismo só vai pra frente quando a gente conciliar estes atributos e parar de contaminar a nossa cabeça com ideologias estrangeiras, com ideologias fabricadas, que são falsas divisões na prática. Bom, mas a reação foi essa daí, então eu vou ficando por aqui. Lembrando para vocês que no clube de membros aqui do canal nós temos a Academia Nacionalista, que é um curso de formação no nacionalismo, uma introdução mesmo. Nós disponibilizamos livros, passamos de biografias, fazemos revisão desses livros que são disponibilizados, tem provinha, depois tem revisão aberta aqui, live com geral. Então se você apoia a causa nacionalista e quer ajudar aqui o canal, cogite ser membro aí, a partir de R$3 você já vai estar ajudando demais o canal. Mas além disso, se você não pode ajudar com o clube de membros, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, deixa um comentário que isso ajuda demais aqui no algoritmo do YouTube, né? Bom, é isso aí, redes sociais na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.